Olá, pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez eu sou o Saulo, eu sou estagiário da professora Paula, certo? Estou acompanhando vocês aí, alunos de primeiro ano, né, das turmas A, B, C e D, e hoje eu vou dar para vocês minha terceira aula, certo? Essa aula vai ser relacionada ao quê? Às reações químicas. Então, agora a gente vai sair daquelas leis ponderais e vamos trabalhar mais a fundo, né, sobre as reações, né? O que são as reações químicas, como são as representações dessas reações e os tipos de reações que existem, certinho? Então vamos lá. Bom, primeiramente é um clichê dizer isso, né, como químico, mas a química ela está presente em tudo ao nosso redor, em diversos fenômenos aí que a gente observa na natureza, no nosso dia a dia, e não diferentemente, né, as reações químicas também estão presentes nesses fenômenos, né, que a gente observa no nosso dia a dia, tanto externamente a nós, mas também no nosso corpo, né? A gente também tem processos químicos que acontecem dentro do nosso corpo. Bom, então aqui eu trouxe um exemplo, né, de um ser humaninho aqui se alimentando. E o que acontece? A gente se alimenta para quê? Para recompor as energias, né, do nosso corpo, para ter a manutenção, né, do funcionamento desse corpo nosso, certo? E o que acontece? Esse alimento dentro do nosso corpo ele é processado. E esse processamento ele é feito por uma série de reações químicas que vão produzir produtos, né, no caso, que são utilizados pelo nosso corpo para manter o funcionamento dele, né, dos diversos processos aí, dos diversos sistemas aí que compõem o nosso organismo, certo? A gente tem também, claro, o nosso querido churrasquinho, né, que a gente, né, em alguns finais de semana aí, ou todos os finais de semana, a gente adora, né, comer um churrasco. Mas o churrasco também, quando a gente está fazendo ali, tem uma série de reações químicas acontecendo ali. A gente tem a queima do carvão, certo? A gente utiliza o carvão para quê? Para justamente propagar o fogo, né, e conseguir assar, né, cozer a carne, certinho? Mas ali a gente tem uma reação química de queima do carvão que libera diversos gases aí para a atmosfera. A gente tem também os processos, né, de reações químicas que acontecem nos alimentos que estão submetidos a esse aquecimento. Então vocês observam que durante é, o processo de assar a carne, a gente observa o quê? A mudança de textura da carne, a mudança da coloração da carne, do sabor da carne. Tudo isso está relacionado com o quê? Com reações químicas que acontecem ao imprimir temperatura, né, nesses alimentos. A gente tem também reações químicas que acontecem nas plantas, né, que são causadas, né, que são iniciadas, que são provocadas pela energia do sol, né, pela luz solar. Então, a luz solar ela consegue induzir uma série de reações químicas que conseguem fazer, né, com que o metabolismo da planta, né, se mantenha, que a planta se mantenha, né, viva. A gente tem também, por exemplo, a combustão dos combustíveis dentro dos nossos carros, né? Então a gente tem, né, que a queima do combustível, por exemplo, ele produz não só a energia, né, necessária para o motor trabalhar, mas também ele produz gases nocivos ao meio ambiente, certo? Por exemplo, a queima do combustível, né, da gasolina, do etanol, ela pode gerar, por exemplo, a formação do gás carbônico, do monóxido de carbono, é, de óxidos de enxofre, de nitrogênio, que são gases nocivos ao meio ambiente e também à nossa saúde. Por isso, né, que hoje a gente tem diversos regulamentos aí, né, diversas leis, justamente para regulamentar o funcionamento desses processos de escapamento dos carros e tudo mais, né? Esse processo de liberação desses gases oriundos dessas reações químicas aí de queima dos combustíveis, certinho? A gente tem também o processo de envelhecimento das frutas. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente da maçã. Quando a gente corta a maçã ao meio, por exemplo, e deixa a polpa exposta ao ar, né? O que a gente tem? Na polpa da maçã a gente tem enzimas, né, que compõem, né, essa maçã. E essas enzimas elas reagem com o oxigênio presente no ar atmosférico. E o que acontece? A gente tem o que acontece basicamente uma reação de oxidação dessa maçã. Por isso, né, que com essa reação a maçã ela muda, né, de coloração, por exemplo. A gente observa que a polpa ela fica mais escura, o sabor da maçã muda, ela se torna muitas vezes imprópria, né, para consumo. Então ela envelhece, certinho? Bom, agora que a gente já viu que as reações químicas estão presentes em diversos fenômenos aí do nosso dia a dia,
Vale mencionar também nos dispositivos eletrônicos aí como celulares, né? Vocês usam aí muito celular, certinho? Notebooks, etc. A gente tem as baterias. E as baterias, elas funcionam através de reações químicas. E essas reações químicas fornecem a energia necessária para o funcionamento do seu dispositivo, certinho? Então, sabendo disso, que as reações estão presentes em várias coisas aí do nosso dia a dia, no nosso próprio organismo, nas plantas, etc., a gente tem que o quê? Definir agora o que são essas reações químicas, certo? Ao longo do curso aqui de Química do primeiro ano, a gente viu várias reações químicas, né? A gente viu as reações de formação da água, da amônia, dióxido de enxofre, dióxido de mercúrio, enfim, uma série de reações aí ao longo das aulas, mas a gente até então nunca definiu, né, o que são essas reações químicas. Bom, agora a gente vai definir para vocês aqui. Então, as reações químicas são definidas como processos onde há transformação de uma ou mais substâncias, denominadas reagentes, em outras substâncias, chamadas de produtos. A reação química promove assim uma mudança estrutural na matéria. Lembram lá da lei de Lavoisier, que a gente tinha o quê? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não lembra? Então, uma reação química a gente não cria matéria, nem destrói matéria. Ao contrário, a gente reorganiza, né, rearranja as substâncias químicas, os elementos químicos reagentes, para a formação de uma nova substância química, que seria o quê? O produto. Ou seja, a gente muda a estrutura, né, da matéria, formando uma nova estrutura que são esses produtos. Beleza. E como que a gente pode representar essas reações químicas de forma genérica, né? Lá, anteriormente, a gente representava de uma forma mais simples, né? Por exemplo, A mais B formando C, A mais B formando C mais D. Mas aqui a gente vai dar uma leve aprofundada. Vocês não precisam se preocupar muito com isso, porque alguns termos que aparecerão nessas reações vocês vão compreender melhor mais para frente, quando vocês forem estudar a estequiometria e tudo mais, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês justamente para quê? Para que vocês já observem isso e quando chegar lá na frente, vocês já vão ter isso na memória de vocês, do que é aquilo. Então vai ficar mais fácil de vocês compreenderem posteriormente essas representações, certo? Das reações químicas. Então vamos lá. Então, aqui, né, eu representei de forma genérica, onde a gente tem A mais B formando C mais D. Só que aqui a gente tem um elementozinho novo, né, que são as letrinhas em minúsculo, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, certo? Bom, então não mudou muita coisa, só isso, certinho? Bom, então a gente viu lá atrás que do lado direito da reação a gente tem o quê? Os reagentes, certo? E do lado direito da reação a gente tem o quê? Os produtos. Eu acho que eu errei aqui anteriormente ao falar, né? Mas do lado esquerdo a gente tem os reagentes, do lado direito os produtos, certinho? Beleza. Então, o que que acontece? A gente já viu aqui onde estão localizados os reagentes e produtos. E na reação a gente tem a setinha, certo? E essa setinha ela indica o quê? O sentido em que a reação acontece para a formação do quê? Dos produtos. Então, do lado em que a setinha aponta, a gente tem o quê? Os produtos. E antes da setinha, a gente tem o quê? Os reagentes, certo? Bom, agora a gente vai ver o que é essas letrinhas minúsculas, né? O Azinho, o Bzinho, o Czinho e o Dzinho. Eles nada mais são do que coeficientes, certo? Coeficientes estequiométricos que correspondem a cada uma das substâncias. Então, o Azão tem seu coeficiente, o Bzão tem seu coeficiente, o Czão tem seu coeficiente, o Dzão tem seu coeficiente, certinho? Beleza. Vocês não vão compreender a fundo o que são esses coeficientes agora, porque vocês não têm base ainda para compreender isso. Mas eu quero mostrar para vocês que isso existe, certo? Só isso. Só mostrar para vocês que eles existem, certinho? Então não precisam se preocupar por enquanto com isso, beleza? Bom, agora a gente tem o Azão, o Bzão, o Czão e o Dzão, que a gente já viu lá atrás o que são, né? São as substâncias reagentes, no caso o A e o B, e as substâncias produtos, que são o Czão e o Dzão, certinho? Então, a gente tem aqui a representação da nossa equação química, da nossa reação química, certinho? Beleza. Só que a gente tem também alguns símbolos que aparecem quando a gente vai tratar dessas reações químicas, que são muito importantes.
Então, eu vou dar uma palhinha para vocês agora do que são cada um desses símbolos, certo? Alguns deles, não todos, beleza? Então, por exemplo, a gente tem nas reações, a gente viu, né, nas aulas passadas, representações que apareciam, né, algumas dessas simbologias. Então, por exemplo, o primeiro símbolo aqui, o S, entre parênteses, o que ele significa? Que aquela substância, né, onde ele está acompanhando, que aquela substância aparece na reação no seu estado sólido. Então, aqui a gente tem o exemplo do ferro sólido, do iodeto de chumbo sólido, certo? Que é o PbI2. Então, eles aparecem na sua forma sólida, tudo bem? Naquela reação. É um exemplo. Bom, na segunda situação, na segunda simbologia, a gente tem o L minúsculo, né? É um Lzinho entre parênteses. O que ele significa? Que aquela substância ela aparece na reação no seu estado líquido. O exemplo é a água. Normalmente, né, é muito comum nas reações químicas a gente observar a aparência, né, da água na sua forma líquida. Então a substância, né, ela é acompanhada por essa simbologia, que é o Lzinho entre parênteses, certinho? A gente tem também o G, que significa o quê? Que aquela substância aparece no seu estado gasoso. Lembram lá da reação de formação da água? O que a gente tinha? Gás hidrogênio, certo? Com gás oxigênio reagem entre si e formam o quê? A água no seu estado o quê? Líquido, certinho? E essas simbologias acompanham as substâncias. Gás, gás, líquido, certinho? Bom, a gente tem também o estado aquoso, certo? Então, algumas substâncias podem aparecer na sua forma aquosa, em solução aquosa. Vamos pegar um exemplo do nosso cotidiano aí. Hoje a gente está vivendo um período de pandemia, né? E o álcool está sendo muito importante nesses períodos para a gente esterilizar as coisas que a gente consome, que a gente compra, né? A gente vai no mercado, quando a gente traz aqueles produtos que a gente compra para casa, a gente utiliza o quê? O álcool 70 para limpar, né, esses produtos, para evitar, né, que o vírus ele se manifeste dentro das nossas casas, nos alimentos, etc. Então, o que é esse álcool 70? Ele é uma solução. Dentro dele a gente tem 70% de álcool e 30% de água, certo? Então é uma solução aquosa. O que é esse aquoso? É que nessa solução a gente tem a presença de água. Por isso que tem esse fator aquoso, o AQ. Então a gente tem exemplos como o hidróxido de sódio, que é uma base no seu estado aquoso, ou seja, diluído em água. A gente tem o etanol, que é o C2H6O, que é o que? O álcool etílico, que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, certo? Para limpeza das coisas. Então, ele também aparece na sua forma aquosa às vezes. E aí a gente representa com esse símbolo, né? O AQ, entre parênteses. A gente também tem substâncias que aparecem na forma de vapor. Então a gente representa com o V ou com o VAP, certo? Então a gente tem, por exemplo, a água em estado vapor, que ela pode aparecer também em reações químicas aí. Outras simbologias, né? Porém, essas simbologias agora acompanham as setinhas de reação, certo? Que indicam a direção de formação do produto. Bom, a primeira simbologia é o triângulozinho. Esse triângulozinho a gente chama de delta, tá? É um delta. É do grego, tá certinho? Bom, então o que é esse delta, né? Esse delta ele indica que aquela reação ela acontece sob aquecimento ou sob fornecimento de uma energia, de um calor, certinho? Então aqui como exemplo a gente tem A mais B formando C mais D. E olhem na setinha, a gente tem em cima da setinha o triângulozinho. O que isso indica? Que essa reação ela está acontecendo sob a imposição de um aquecimento, de calor, certinho? A gente tem também o CAT, que significa catalisador, ou seja, aquela reação ela está sendo conduzida na presença de um catalisador. O que é o catalisador? É uma substância química que acelera a reação, certo? Ela torna essa reação mais rápida. Então, olha aqui, novamente, a gente tem A mais B formando C mais D. Em cima da setinha a gente tem o símbolo CAT, que é o quê? Que a gente tem a presença de um catalisador que acelera a reação, certinho? A gente tem também outro símbolo, que é esse lambda, né? Esse símbolozinho aqui, ele é chamado de lambda. O que ele indica? Que aquela reação, ela acontece sob a presença de quê? De luz, certo? Então, um exemplo muito tranquilo aí de ser dado é justamente o processo de fotossíntese. Aquelas reações são desencadeadas pelo quê? Pela luz solar,
Então, a gente representaria, né, a setinha daquelas reações com o lambda, né? Que significa o quê? Que aquela reação acontece sob a condição da presença da luz solar ou de qualquer outro tipo de luz, certo? Então, A mais B forma C mais D na presença de luz, certinho? Então, aqui são os principais símbolos, né? Não tem todos aqui, mas eu estou mostrando para vocês os mais recorrentes aí durante as reações químicas que vocês vão estudar, certinho? Bom, a gente viu como que se representa as reações químicas, algumas simbologias, certo? Mas quais são os tipos de reações químicas? A gente tem, de forma genérica, 4 tipos de reações. Então, a primeira delas é a reação de síntese ou adição. A gente tem também a reação de análise ou decomposição. A gente tem, né, a terceira reação, que é reação de simples troca ou de deslocamento, né? É 2 nomes, certinho, para esse tipo de reação. E a gente tem também, no último exemplo, né, a reação de dupla troca, de dupla substituição ou metástase, ou permutação, certinho? Aqui falta uma vírgula, tá, gente? Do lado de substituição tem uma vírgulazinha, é metástase, tá? Só metástase. Bom, então vamos lá. Então, no primeiro tipo de reação, né, a gente tem qual? A reação de síntese ou adição. O que é essa reação, né? Essa reação são aquelas onde 2 ou mais reagentes se combinam para formar um único produto. Olha que legal. Então a gente tem 2 reagentes que eles se combinam, eles se ligam para a formação de um único produto, certinho? Que é um produto o quê? Composto, certo? Bom, uma substância composta normalmente. Então, olhem aqui, a gente tem a substância A reagindo com a substância B, são 2 substâncias simples, certo? Que se combinam, né, nessa reação e formam a substância composta AB, certinho? Então aqui houve uma adição, né? A gente pode fazer essa relação aí com a matemática, houve uma adição, né? A gente tinha A mais B, formou o quê? AB, certinho? Bom, vamos ver alguns exemplos? Então vamos lá. Primeiro exemplo a gente já viu nas nossas aulas, que é a formação da amônia, certo? Então, nessa reação, o que a gente tem? O gás nitrogênio ele reage com o gás hidrogênio, certo? Percebam ó, o símbolozinho de gasoso, certinho? Ele sempre aparece nas reações químicas. E esses símbolos, né, no caso, não o símbolo de gás, esses símbolos vão aparecer nas reações químicas relacionadas aos estados físicos da matéria. Mas enfim, o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio e forma o quê? O gás amônia, certinho? Olha o que aconteceu. O nitrogênio se combinou com o hidrogênio, né? Ele se ligou com o hidrogênio e formou o quê? O NH3, que é um composto, que é uma substância composta, certinho? Bom, olha o segundo exemplo. A gente tem o C2H4, certo? O C2H4 no seu estado gasoso, ele reage com o gás hidrogênio, certo? E forma o quê? O C2H6. Novamente, o que aconteceu? Uma síntese, uma adição, né? O H2 se combinou com o C2H4 e formou o C2H6, certinho? Então, aqui são exemplos de reações de adição. Bom, então vamos para o segundo exemplo, né? Para o segundo tipo de reação. Então, a gente tem as reações de análise ou decomposição. Então, aqui o que acontece? São aquelas reações onde um reagente é decomposto, um reagente é decomposto em 2 ou mais produtos. Então, o que a gente tem aqui na representação? A gente tem um reagente, né, que ele é composto, certo? É uma substância composta formada por A e B, certinho? E nessa reação, o que acontece? Ele se decompõe na substância A e na substância B. Então, a gente tem 2 produtos aqui, certinho? Beleza. Mas poderia acontecer o seguinte, A e B formando A mais B mais C. Isso poderia acontecer, por exemplo. Tá? Aqui é só um exemplo mesmo genérico de como que acontece essa reação de decomposição. Vamos ver alguns exemplos agora para elucidar isso? Então, olha só. A gente tem aqui, no primeiro caso, o nitrato de cobre, certo? Olha a setinha, o que essa setinha indica? Aquecimento. Então, esse nitrato de cobre ele foi aquecido e aconteceu uma reação de decomposição, como a gente pode ver. Ó. Ele formou o óxido de cobre, o dióxido de nitrogênio e o gás oxigênio, certinho? Então, olha só a decomposição. Ó.
uma reagente formou 3 produtos. Não necessariamente esses produtos têm que ser substâncias simples, não, podem ser substâncias compostas. Mas há uma decomposição, por quê? Porque o reagente ele formou mais de um produto, certinho? Então a gente tem 3 produtos aqui sendo formados: o óxido de cobre, o dióxido de nitrogênio e o gás de oxigênio, certinho? Então, no segundo exemplo, a gente já tem o carbonato de cálcio se decompondo novamente sob aquecimento, certinho? E o que a gente tem? A formação do óxido de cálcio e do gás carbônico, né? Um dióxido de carbono. Então, aqui a gente tem novamente uma reação de decomposição que forma um sólido e um gás, certinho? Então, é isso. Agora a gente vai para o terceiro tipo de reação química, que é a reação de simples troca ou deslocamento. Olha só, então essas reações são reações onde uma substância simples reage com uma substância composta, originando uma nova substância simples e uma nova substância composta, ou seja, a troca dos ligandes. Olha que legal, ó. Então a gente tem uma substância simples, que é o A, reagindo com uma substância composta, que aqui no caso está representada pelo B ligado a C, certinho? Combinado a C. E após essa reação, o que acontece? Justamente a simples troca. Olha só, o C que antes estava ligado com o B, ele se separou e formou uma substância simples, né? E o A se combinou com o B, formando uma nova substância composta, né? AB. Então aqui a gente teve o quê? A simples troca, certinho? Quais são os exemplos que eu trouxe aqui para a gente? Então a gente tem, por exemplo, a reação do ferro com ácido clorídrico, que é o HCl, certinho? Então dessa reação a gente tem uma simples troca também. A gente tem o quê? Que o ferro ele se liga ao cloro, ó, cloreto de ferro no produto. E o hidrogênio ele é liberado, né, como substância simples, formando o gás hidrogênio, certinho? Então aqui a gente tem a formação de uma nova substância simples e uma nova substância composta, certinho? E a gente tem o quê? A simples troca, certo? O segundo exemplo é bem parecido, é o zinco reagindo com o ácido clorídrico. Então a gente tem o quê? A formação do cloreto de zinco, certo? Que é uma nova substância composta, e a liberação do gás hidrogênio, que é uma nova substância simples quando a gente compara, né, com os reagentes. Então aqui novamente a gente teve o quê? A simples troca, certinho? Bom, agora, né, o último tipo de reação química, a gente tem o quê? A reação de dupla troca ou de dupla substituição, ou de metástase ou permutação. São vários nomes, né, para a mesma coisa. Mas vamos lá. Então essas reações são reações onde duas substâncias compostas realizam trocas de seus elementos entre si para a formação de novas substâncias compostas, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo genérico, olha só. Ó, a gente tem uma substância composta, certo? Formada por A e B, reagindo com uma outra substância composta formada por CD, certo? E ao reagirem, né, a gente tem o quê? Uma dupla troca. Olha só, agora o A se combina com C e o B se combina com D. Então a gente tem duas substâncias compostas diferentes, né? Houve uma dupla troca, uma troca entre eles, né, de elementos, né, que compõem essas substâncias, certinho? Então, quais são os exemplos aqui? Essa primeira reação a gente viu na aula que a professora Paula passou de Lavoisier, né, na aula do MITS. Então, é a reação entre o nitrato de chumbo e o iodeto de sódio, né? E olhem só que legal, a gente tem a dupla troca aqui. Ó, o PbNO3 reagindo com NaI, formando o quê? O PbI2, olha só, antes o chumbo ele se ligava ao nitrato, né, que é o NO3, agora ele se liga ao iodo, né? E o sódio ele se ligava a quem? Ao iodo, agora ele se liga a quem? Ao nitrato, que é o NO3, certo? Então houve uma dupla troca. Outro exemplo é essa reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Olha só que legal. A gente tem a formação do cloreto de sódio, ou seja, o sódio agora ele não se liga mais ao hidróxido e sim ao cloro, certo? E a gente tem a formação da água. Então o hidrogênio antes se ligava ao cloro, agora não, ele se liga ao hidróxido, certo? Então a gente tem o H2O. Então aqui a gente teve o quê? A dupla troca também, certo? Bom, a gente viu então tudo isso, né? Como são representadas as reações, onde elas aparecem no nosso cotidiano. A gente viu os tipos de reações, mas como que a gente identifica que naquele sistema que a gente está observando está acontecendo uma reação química?
Bom, então as evidências de uma reação química, elas são o quê? Fenômenos que permitem com que a pessoa, né, o analista ou nós mesmos consigamos identificar que no objeto de estudo está ocorrendo uma reação química. Como você pode observar isso? Bom, existem, né, alguns fenômenos, né, que a gente pode observar que evidenciam, né, que está ocorrendo essa reação química. A primeira delas, por exemplo, é a liberação de um gás. A liberação de gás pode indicar que naquele meio está acontecendo reação, certo? A liberação ou absorção de energia, seja na forma de calor, eletricidade ou luz, também são indícios de ocorrência de reações químicas, certo? A gente tem também a formação de um precipitado. Por exemplo, você mistura dois líquidos e depois de um tempo você observa que forma um sólido no fundo daquele líquido. Isso é um indício de que ocorreu uma reação química, certo? A gente tem também a mudança de cor. A mudança de cor pode ser um indício de que naquele objeto de estudo, né, naquele objeto que você está observando, que está ocorrendo, né, uma reação química. Então, a mudança de cor também é uma evidência. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, 4 exemplos, para ilustrar justamente como que a gente pode observar essas evidências, né, de que há a ocorrência de uma reação química. Então, aqui no primeiro exemplo, né, na esquerda, aqui, a primeira imagem, a gente tem o quê? O ser humaninho aqui, ele jogou um comprimido, né, efervescente num copo de água. E olha o que acontece. Quando o comprimido entra em contato com a água, o material, né, ele libera bolhas, né? A gente observa a formação de bolhas. O que é isso? É justamente a formação de um gás, certo? Nesse caso, o gás que é formado é o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, ou seja, o CO2 e o CO. Então, isso aqui é um exemplo, né, de evidência, né, de que há ocorrência de reação química nesse caso. Bom, embaixo a gente tem uma reação que a gente chama de reação de neutralização. Essa reação ela acontece quando você adiciona um ácido com uma base, basicamente. E o que acontece aqui? O cara aqui ele está gotejando ácido sulfúrico em hidróxido de sódio. Olha só o que acontece. Quando ele goteja, a gente tem a formação de bolhas, ou seja, aparentemente está sendo liberado gás. E observem como que está o becker. Ó. O becker ele parece que está ficando molhadinho, né? Parece que ele está aquecendo, tá vendo? E isso realmente acontece. Quando você mistura os dois componentes, né, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, essa mistura ela libera muita energia. E aí o becker ele aquece, né? Quando você coloca a mão nele, você percebe que há um aumento de temperatura do recipiente. Então, basicamente, aqui a gente tem uma evidência relacionada ao aquecimento causado por conta da reação química, certo? Entre o ácido e a base. Na direita aqui, na figura ao topo, a gente tem justamente a evidência dada pela precipitação, certo? Então, aqui, o que a gente tem? Perceba aqui que o cara, né, está segurando um becker, e nesse becker ele tem o quê? O hidróxido de sódio aquoso, certo? E nesse becker aqui, que a gente tem esse líquido azulado, é justamente o sulfato de cobre, certo? Aquoso também. Quando ele mistura, né, o hidróxido de sódio com o sulfato de cobre, percebam que há a formação dessa nuvenzinha aqui, né, dentro da substância, né, dentro desse líquido. Essa nuvenzinha não é uma nuvenzinha, é um sólido, certo? Se você deixar esse material parado por um tempo, esse sólido ele vai justamente se depositar no fundo do becker, né? Então a gente tem o processo de precipitação. Esse sólido é justamente o hidróxido de cobre, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de evidência química, né, de uma evidência de uma reação química através da precipitação de um produto formado, certo? Pela reação. E embaixo a gente tem outro exemplo, que é o quê? A fritura de um ovo. Olha só que legal, a clara antes, né, antes de fritar o ovo, a clara, ela é o quê? Ela é meio amarelada, né, e transparente. Quando você aquece o ovo, o que acontece? Essa clara ela muda de cor muito rapidamente, né? Ela se torna esbranquiçada, né? O que acontece? A temperatura ela imprime uma mudança justamente da conformação das proteínas presentes na clara do ovo, né? A gente tem uma decomposição dessas proteínas. Isso leva, né, justamente a essa mudança de coloração.
certo? Da clara do ovo. Então, basicamente, a gente tem aqui uma evidência de uma reação química causada por uma elevação de temperatura, né, do ovo, e ela é evidenciada pelo quê? Pela mudança de cor, certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês, né, nessa aula de hoje sobre as reações químicas, os tipos de reações, as evidências, certo? E aqui eu trouxe algumas referências para vocês utilizarem no estudo de vocês. Seria o livro de Química 1, né, do Ser Protagonista, e a gente tem também o livro do Ciscato, né, de Química 1, que também possuem, né, esse conteúdo sobre as reações muito completinho. A gente tem também na internet, no YouTube, diversos canais aí, né, que veiculam justamente esse conteúdo de reações químicas, vocês podem estudar também por eles. Aqui eu trouxe três referências para vocês utilizarem aí, se quiserem, nos estudos de vocês. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me procurar por e-mail, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, certo? Ou também pelos comentários aqui do YouTube. Eu vou tentar ler, né, todos os dias, observar, né, se alguém comentou alguma coisa e tudo mais, justamente para tirar essas dúvidas aí, caso vocês tenham. Então, muito obrigado, estudem e se cuidem aí, viu? Até mais.